Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia, 8 horas e 38 minutos, começando mais uma edição do Ponto a Ponto, diariamente das 8h30 da manhã às 10, aqui pela Rádio Star News Santos.com e também pelo Facebook, YouTube e o nosso canal oficial Ponto a Ponto. Se inscrevem, participe conosco, já estamos aí caminhando para 4.000 inscritos aí no nosso Ponto a Ponto, que nos dá muita satisfação e responsabilidade diariamente com o nosso programa aqui, sempre com a participação de convidados especiais, analisando e comentando os assuntos do dia e, é claro, a sua tão importante participação dos ouvintes e também dos espectadores que pela internet nos ouvem e também nos vê. Um abraço especial já a toda a população do interior de São Paulo, mandando um abraço pessoal da região de Indaiatuba, né? Mandando um bom dia já pra gente, a Aurora. Também um abraço especial ao nosso querido Rogério Assis do Canhão em Votuporanga, né? Da Rádio Bandeirantes, nosso ex-companheiro de imprensa. Um grande abraço a ele da região de Votuporanga, quase já saindo do estado de São Paulo. Um abraço também para São Bernardo do Campo, para o nosso querido empresário lá, amigo Rogério Perim, que em breve estará conosco também. Hoje, quinta-feira, 10 de agosto de 2023, começando mais uma edição no Dia Nacional da Enfermeira, né? Então, para todos os enfermeiros no Brasil e enfermeiras, um bom dia, né? Um ótimo trabalho. Aqueles que terminaram o turno agora pela manhã, um bom dia de descanso, né? Boa recuperação para a volta ao trabalho dentro aí de 1 ou 2 dias também. Então, hoje, Dia Nacional do Enfermeiro, e começando o programa no oferecimento de Muniz Logística, soluções de comércio exterior, Forte Vistorias Automotivas, a sua melhor opção em vistorias, Enge Plus, construtora e incorporadora, onde a qualidade faz a diferença, também Enge Life, outra construtora do grupo, Enge Plus, Enge Life, que traz o primeiro conceito Smart de Santos e da Baixada Santista. Apoio comercial também de Rolando Hammer, Martelinho de Ouro, há 10 anos na Baixada Santista, promovendo a originalidade do seu carro. Também Mecânica Leomar, há 54 anos cuidando da injeção eletrônica, da elétrica e da mecânica do seu veículo. Tintas e tintas, vai pintar, é com a Tintas e Tintas, 3 lojas em todo o litoral. E para finalizar, M. Rocha Contabilidade, desde 2001 cuidando da parte contábil da sua empresa ou a sua parte contábil também, né? Lembrando que a M. Rocha está sempre atendendo aí você pelo 3022-3942. Bom dia, Virgínia. Bom dia, um ótimo programa. Atenta aí nas redes sociais, muita coisa acontecendo hoje. Ontem, né, infelizmente, a América do Sul protagonizando momentos difíceis, né? E o mundo comentando hoje, após o assassinato de candidato à presidência do Equador, o país entra em estado de exceção e mantém eleições agora para o dia 20 de agosto. O presidente Guilherme, né, Lasso, disse que Forças Armadas estão sendo mobilizadas para garantir segurança nacional e que o caso não ficará no esquecimento, em que pese o candidato assassinado ocupar apenas a 5ª colocação aí na briga, né, briga no sentido de eleições, a possibilidade que ele fosse participar aí do segundo turno era muito difícil. Daqui a pouco a gente vai dar mais detalhes, mas pegar o bom dia aqui do nosso convidado, um dos nossos convidados já estão por aqui também, que é o nosso querido Maurício Franco, ele que é especialista, gestor em finanças, e vamos falar muito também da situação da nossa querida cidade de São Vicente. Vamos ver se a gente consegue colaborar aqui com bons comentários de alguém que já esteve na pasta de finanças de uma das cidades mais importantes do Brasil, que é a cidade de Santos. Bom dia, Maurício, obrigado pela presença nessa quinta-feira, já com o sol raiando em todo o litoral. Bom dia, Edu. Bom dia, Virgínia. Bom dia a todos os nossos espectadores, ouvintes que acompanham o programa, como sempre. É sempre um prazer estar aqui para a gente discutir aí os noticiários internacionais, nacionais, estaduais e regionais também, né? Exato. E muita coisa para se falar, né? O assassinato do candidato à presidência, o jornalista Fernando Villavicencio, né, de 59 anos, ontem morto a tiros. Ele era um repórter investigativo, muitos fatos em relação à corrupção no seu país, e ele foi assassinado ontem, inclusive há dias atrás, vinha comentando muito sobre o processo eleitoral do Equador. Ô Maurício, não é algo perigoso, mais uma vez, quando a gente fala em liberdade de expressão, quando a gente fala em um momento que temos que ter aí uma democracia em todo o continente,
vemos uma cena como essa, o presidente do Equador disse que realmente totalmente repudia esse fato, as Forças Armadas do Equador estão nas ruas e o caso não pode passar em branco. As eleições estão mantidas, como eu disse, ele era apontado apenas como quinto, né, na pesquisa eleitoral, mas não importa a posição, importa que foi assassinado, é uma vida, e como uma pessoa que era contundente em relação a vários pontos do país, né, principalmente questão de corrupção, a gente fica preocupado, né? Temos aí vários agentes que podem ser colocados nessa situação, quando vemos aí que a América Latina aqui precisa avançar, precisa crescer em termos de imagem pública, imagem política. Temos aí a questão da Venezuela, temos um Chile hoje passando por um momento também difícil, temos uma Argentina na questão financeira, e agora essa questão do Equador com a morte de um dos candidatos à eleição que acontece no próximo dia 20 de agosto. Infelizmente é mais um episódio, né, que a gente tem na América Latina de instabilidade política e que, no caso, aí leva a situações de tragédia, como o assassinato de um candidato. Concordo com você, Edu, não importa que ele seja quinto, sexto, que fosse o décimo, enfim, colocado entre aqueles candidatos ao primeiro turno, aparentemente, pelo que as últimas pesquisas lá do Equador diziam, ele não tinha condições de ir para o segundo turno, mas isso não é irrelevante nesse sentido, né? A questão do atentado que você coloca ela é muito mais importante e muito mais grave no sentido da instabilidade política. A América Latina, eu entendo o seguinte, a gente não pode ver só com um olhar atual. É preocupante países como o Equador agora, né? É preocupante países como a Venezuela, com toda a estabilidade que tem e os problemas que tem. E é importante que tem uma série de países que a gente tem problemas e tal. Agora, eu só gostaria de lembrar que já era uma situação, se a gente pensar em 30, 40 anos atrás, era uma situação muito mais complicada. Né? A América Latina era uma vitrine de ditaduras. Né? Muitas ditaduras. Muitas ditaduras. Então, hoje você tem, por exemplo, o Chile. O Chile enfrenta problema dentro dos parâmetros do Chile, porque o Chile sempre se destacou, já tem um tempo, como um exemplo de boa administração, especialmente do ponto de vista econômico da América Latina como um todo, né? E também isso tem a ver, eu acredito, que com os dois líderes da América Latina, que também sofrem instabilidade, que é o Brasil e o México, né? São as duas grandes economias dos dois maiores países em termos aí de população, e que também, como líderes, eles têm uma obrigação de ter uma estabilidade política, econômica, financeira e tal. Geram bons efeitos e exemplos, né, Maurício? Exatamente, não necessariamente tem. O Brasil, felizmente, apesar de uma série de problemas, mas a gente tem, desde a redemocratização, em 85, a gente tem uma situação de eleições livres, né, eleições limpas, eleições legítimas, né, e que, apesar de muita gente atacar, no caso, a urna eletrônica, já é comprovado que as urnas eletrônicas funcionam e funcionam bem. Todo mundo que tentou colocar a questão de fraude nunca conseguiu provar devidamente. Então, quando a gente faz esse panorama e olha para trás, é aquela coisa, né, Edu? A gente pode olhar o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Exatamente. Eu diria que eu gostaria de olhar para o lado meio cheio. Agora, eu acho que faz parte da gente, de todos os países, eu acho que a América Latina ela precisa ter uma bandeira meio que única. Não o Brasil, de uma certa maneira, além da barreira da língua, que é algo importante, né, muita gente acha que não, mas eu acho que é algo importante, não pode ficar de costas para a América Latina. Há que se ter uma política de continental em relação a isso. Eu acho que o Brasil e principalmente o México são os dois maiores países, né, que nesse contexto todo, precisa assumir e ter uma estabilidade que os permita liderar. Correto. Né? Inclusive na defesa dos interesses da América Latina frente aos Estados Unidos, né, ou a América do Norte, né, os Estados Unidos e o Canadá, a União Europeia e também a parte asiática, né, em especial a China. Mas eu espero que haja uma apuração rigorosa. O presidente do Equador disse que vai haver, né, na questão do assassinato, e tem que haver porque esse tipo de recurso não pode existir mais. Quer dizer, a violência, né, e isso é uma herança triste da América Latina, dessa questão da violência, não pode existir mais, não deve existir mais. Muito bem colocado. É o que você falou, é a liberdade de expressão, né? Desde que você não atinja a honra das pessoas e tal, você tem direito de se manifestar. E a fala do próprio presidente do Equador, o Guilherme Lasso, dizendo o seguinte: independente
de posição, de comentário, todos têm que ser respeitados. Ontem, quando ele decretou estado de exceção e garantiu que as eleições presidenciais estão mantidas para o dia 20, ele fez um pronunciamento durante a madrugada, né, nessa madrugada de quarta para quinta. A declaração foi feita horas depois que o candidato à presidência, o Fernando Villavicencio, né, tenha sido assassinado por tiros após deixar um comício. Ele tinha feito o comício e foi assassinado na cidade de Quito. 9 pessoas ficaram feridas no atentado e 6 foram presas. E um dos suspeitos que foi morto na troca de tiros com a polícia, e instantes depois do atentado, as Forças Armadas já tinham sido colocadas na rua pelo presidente. Então, me parece o presidente Guilherme Lasso mostrando altivez nesse momento, não deixando o caso de lado, não, ele já providenciou, momentos depois do atentado, que ele disse lamentável, né, onde coloca a vida em risco de pessoas, da população, não apenas do candidato, tanto que eu citei aqui, ficaram feridas aí várias pessoas, 6 pessoas foram presas. Nós tivemos aí, além do atentado que levou à morte o Fernando Villavicencio, mais pessoas foram atingidas. Então, isso é algo deprimente. E as Forças Armadas hoje permaneceram nas ruas e, segundo o presidente Guilherme Lasso, até o dia da eleição, elas estarão de prontidão para dar segurança e garantir o direito da população ir às urnas e escolher o seu candidato. Às 8h49, Virginia, vamos ao nosso primeiro intervalo aqui, do Ponto a Ponto, né, desta quinta-feira. Lembrando, eu tenho sempre a lembrança para você, se inscreva no nosso canal Ponto a Ponto, né? Você vai participar, promoções vão acontecer novamente. Obrigado pelo carinho. A nossa favoritagem aí das plataformas de rádio tem subido demais, o que me deixa muito feliz, muito alegre e também nos honra aí com a sua participação diariamente, né? Mande sugestões de pauta, como tantas estão chegando, que a gente vai colocar aí, sem dúvida nenhuma, em ordem para colocarmos para vocês aqui também, né? Apenas trazendo aqui mais uma informação, até antes do intervalo, se o Maurício quiser comentar, Luiz Roberto Barroso foi eleito presidente do STF para a vaga de Rosa Weber, né, e a posse do Barroso acontecerá no final de setembro. E a Rosa Weber, em breve, também estará se aposentando, né, lá do STF. Uma boa escolha, a eleição, o Luiz Roberto Barroso dará um mesmo tom, um tom de equilíbrio ao STF. Qual é a sua visão, Maurício? Eu acredito que sim, eu acho que vai estar na mesma batida, vamos dizer assim, né, em relação ao modo de pensar, né, já é um ministro que já está há bastante tempo no STF, e assim, sempre vai haver críticas em relação ao posicionamento, não só do ministro, do ponto de vista monocrático, né, ou das decisões individuais dele, mas também uma crítica ao STF como colegiado, né, em relação às suas decisões, assim como existe, por exemplo, na Suprema Corte Americana, né, com questões polêmicas também que são tomadas pela Suprema Corte, ou pelo Poder Judiciário no seu mais alto nível e que são motivo de crítica. Agora, como a gente estava comentando agora há pouco, isso faz parte do regime democrático, né? Não é porque é o Poder Judiciário que ele não está imune a críticas. Algumas decisões a sociedade, ou parte da sociedade, pode fazer essa crítica e tem que fazer essa crítica dentro da liberdade de expressão que a Constituição garante. Mas eu acredito que o mais importante é que você tenha um STF funcionando, sim, você tem o Poder Executivo funcionando, você tem o Legislativo funcionando, isso faz parte de uma maturidade democrática, isso faz parte de um estado de maturidade econômica para o país. É importante porque é para a gente se focar nas questões importantes mesmo. Então, você não ficar preocupando em que querem derrubar o STF. Não tem que ter esse tipo de preocupação. A preocupação é a seguinte: vamos discutir a reforma tributária, vamos discutir teto de gastos, vamos entrar numa conversa com o Poder Legislativo para poder fazer o país caminhar para frente. Sim. Eu acho que isso é mais importante. E eu defendo muito, Edu, até porque eu sou de uma geração que eu peguei o final da ditadura, né? A gente não votava, e Santos é uma cidade que sofreu em especial ainda mais tempo, né? Ainda mais tempo, né? Mais tempo ainda sem poder eleger o seu prefeito. O seu automandatário. Exatamente. Então, assim, hoje, quando de novo, a gente aprende, a gente constrói o futuro olhando para o passado, olhando para o exemplo do passado. Então, é importante a gente olhar para trás e verificar o que a gente já caminhou. E a gente, só para concluir, e a gente já caminhou assim, ou caminha assim, consegue caminhar mais para frente, se a gente tiver com os poderes devidamente consolidados. Eu só para finalizar, que bacana que eu não reconheço esse nome, nós vamos ao nosso intervalo. Vamos ao intervalo, Virginia? Vamos na volta ao intervalo? Então, eu vou passar primeiro a Samanta Assunção, da Moca, São Paulo, está dando um bom dia aqui, eu até anotei, porque vai subindo.
Ela disse, vivi no Equador durante 5 anos. Meu marido lá trabalhou numa empresa ligada ao ramo petrolífero e não é fácil. É dizer aqui que o Equador você sofre com demandas que não são tão claras, a livre expressão não existe totalmente e, segundo ela, há muita repressão, né? E existem áreas, por exemplo, de Quito, onde ela diz que viveu, que você tem lá o narcotráfico, né, instalado e que comanda. Então, até a empresa que o marido dela trabalha, ela fala que não trabalha, deixou, né, a cidade por uma questão de conveniência e segurança dos próprios funcionários. Assim, Samantha, eu até agradeço a tua participação, não reconhecer o nome, deve ser a primeira vez, mas é preocupante também, né? Alguém que viveu 5 anos lá dá um retrato como esse, né, Maurício? É uma situação mais complicada. Né? É preocupante e importante o depoimento da Samantha, né? Sim, porque sim. nada como você viver. Nada como você viver no local, na cidade, para poder dar um testemunho com, né, gabaritado, né, com consistência e tal. Eu acredito plenamente no que a Samantha está colocando, né, como faz parte daquilo que a gente falou, da falta de maturidade do processo democrático em alguns países. A gente teve o caso, além do Equador, agora teve o caso do Peru recentemente também, com muita confusão, muita gente nas ruas e tal. Isso efetivamente faz parte, né? E além de tudo, o Equador, assim como outros países, e o Brasil é um deles também, sofre do que os sociólogos chamam da destruição do tecido social da sociedade. Vivia principalmente com esses movimentos como milícia, como traficantes. Grupos e tal. que se isolam e tentam comandar posicionamentos políticos. Isso, e principalmente se usando de força, da violência para isso, né? Então, isso é mais uma questão. Então, você pode ter tanto a reprimenda, no caso que eu acho que a Samantha está se referindo, uma repressão do ponto de vista do Estado constituído, mas você tem uma reprimenda ou uma repressão do Estado paralelo. Do outro lado Muito também. Bem colocado. Então, a gente tem aqui... Esses aspectos que a Samantha elencou aqui. Exatamente. Então, a gente vê que o problema é realmente muito complexo. Né? Obrigado, Samantha, viu? Um abraço a vocês da Moca, né? Manda um abraço, já que falou da Moca, São Paulo, um bairro de Tutto Bonacente, né? O Amoca é de... Amoca, Belo. Belo, né? Belo, Amoca. Terra do Juventus, né? O maior estádio do mundo, a Rua Javari. Sabe por quê? Porque uma vez eu fiz um levantamento, no 10º gol do Pelé que aconteceu lá, todo mundo foi. Como o estádio da Rua Javari comporta ali 5, 6 mil pessoas, pelo número total de pessoas que já disseram que viram o gol, então dá 1 milhão de pessoas. Então, o maior estádio do mundo é o estádio da Rua Javari. A gente vai um rápido intervalo, Virginia, a gente volta aqui com o nosso ponto a ponto desta quinta-feira, né? Rádio Estânio Santos, obrigado pelo carinho. Mandar um abraço aos nossos ouvintes também. Um abraço especial ao doutor Antônio Leal. Estará com a gente amanhã, é isso, Virginia? Isso. Então, o doutor Léo estará com a gente amanhã, mais convidados. A gente vai um rápido intervalo aqui na Rádio Star News, Facebook, YouTube, o nosso canal oficial Ponto a Ponto. E obrigado pelo carinho. Manda um abraço também ao Marcelo Rocha, lá no Centro de São Vicente, já mandou bom dia. Ao Donizete Teixeira, também, né? Ao Marcos Muniz, lá no Macuco. Um abraço especial a ele também. A gente volta já. Não sai daí não. Rádio Star News Santos com você. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Novo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias.
Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além Trabalho, né? Tem que encarar o desafio, né? Já estamos de volta, né? Já estamos de volta aqui. Você pode perceber nas câmeras aqui, nós já temos 2 convidados, né? Já estamos 2 convidados e quase que eu diria para eles, né, Virgínia, onde que eles vão cantar hoje. Mas tem um tom um pouco diferente, né? Mas com grande satisfação já tínhamos apresentado a Maurício Franco, gestor em finanças, ex-secretário de Finanças do município de Santos, e agora para nossa honra também, prazer e privilégio aqui contar com o Rivaldo Santos, ele que é o responsável pela ouvidoria pública da Prefeitura Municipal de Santos, um departamento também que trabalha com a transparência e controle, que é tão importante da Prefeitura. Rivaldo, bom dia, obrigado por estar conosco, Rádio Star News Santos, né? Entrando no seu 7º mês e só audiência crescente, né? E já tem gente perguntando aqui, né? O Manuel Figueira, perdão, da Zona Oeste, falou assim: deram o chapéu em vocês, o ouvidor não vai aparecer? Eu não sei se o Manuel te conhece, mas não, ele já havia se comprometido, dizendo que chegaria um pouquinho à frente do horário da abertura do programa, mas já está aqui. Bom dia, Rivaldo. Bom dia, Eduardo, bom dia, Virgínia, e o meu grande amigo Maurício. Conhece o Maurício? Maurício, meu grande companheiro, me liberou vários recursos, chora muito para liberar, mas é um cara muito bom e com certeza tem muito conhecimento para passar para a população na parte financeira. Antes de mais nada, pedir desculpas, né? Na verdade, não tem que pedir desculpas, eu atrasei, na verdade, 5 minutos, mais uma confusão de endereço. Eu fui e voltei, mas está tudo certo. O importante é que eu estou aqui para não só responder o meu amigo Manuel, mas todo mundo que quiser tirar dúvidas da ouvidoria, e é o nosso papel e a nossa obrigação. A Tereza Cristina dos Santos, também do Morro São Bento, pergunta, né? Ela tem perguntas aqui em relação até a como funciona o trabalho da ouvidoria, porque ontem ela já tinha me mandado a mensagem, eu falei, deixa para o programa que fica mais fácil, Tereza, daqui a pouco a gente vai comentar. Só antes eu tenho um recado aqui importante para você, que vive na cidade de Santos, você que está aqui,
que é muito importante em relação às pessoas em situação de rua. Por que é muito importante? Você vai entender. A Prefeitura de Santos precisa da sua ajuda para transformar vidas. Não dê dinheiro a pessoas em situação de rua. Faça a sua parte. Ligue 153. Dessa forma, agentes da saúde poderão abordar essas pessoas e tentar iniciar um trabalho de integração delas à sociedade. Veja a importância do programa. O município oferece abrigo, alimentação, higiene, programa de capacitação profissional, recâmbio e diversas ações que resgatam a autonomia desses moradores de rua. Então, vão se tornar cidadãos de novo, né? Lembre-se, por trás de cada pessoa em situação de rua existe uma história. E com a união do poder público e a população, todos nós podemos mudar essas histórias. E para que elas tenham o quê? Um final feliz. Então, lembre-se, ligue 153, porque quando você dá o dinheiro a esse morador de rua, grande parte desse dinheiro vai parar aonde? No mundo das drogas. E não é isso que nós queremos, não é isso que a cidade quer, e não é isso que a cidade merece, todos nós. Então, lembre-se, até a questão do recâmbio, como muitos ouvintes têm perguntado, o que é o recâmbio? O recâmbio é um trabalho que a Prefeitura faz para que essas pessoas possam entrar em contato com seus familiares e voltar à sua origem, mas sem ser obrigados, né? Que eles tenham a vontade, não é, Rivaldo? Você que está na ouvidoria, não há um convencimento, há uma colocação para ele, quem sabe retomar a sua vida, né, o Rivaldo, que é tão importante, e não ficar largado na rua, que ninguém merece. O primeiro momento, a gente tem a condição de dar o quê? A proteção, o acolhimento. É uma pessoa que está na rua, passando dificuldades, geralmente pessoas que têm... Só precisa falar um pouquinho mais. Opa, desculpa. Não, obrigado. O Eduardo e ouvintes, no primeiro momento, o papel da Prefeitura do Poder Público é dar o acolhimento, é dar assistência a essa pessoa. É uma pessoa que geralmente tem problemas de saúde, com drogas, com álcool. Então, é uma pessoa que tem uma necessidade de ser amparada. Mas nós sabemos que também existe, por parte de uma população, uma cobrança muito efetiva para que a Prefeitura faça alguma coisa para retirar esse morador em situação de rua. O prefeito Rogério tem falado bastante, junto com a secretária Aldre, que existe uma disposição legal. A Prefeitura tem que oferecer abrigo e tem vagas no abrigo para oferecer, tem canil, tem alimentação, mas quando o morador em situação de rua encontra facilidade com a alimentação, a gente sabe que tem várias entidades que fazem isso, benemerência, uma questão até religiosa, mas acaba mantendo essa pessoa presa à condição de rua. Então, eu volto a esclarecer, a ouvidoria tem vários pedidos para uma remoção do morador. Só que, gente, não é um lixo que está descartado na rua que vai lá ver com um contentor. Então, existe essa proteção que deve ser respeitada e o prefeito Rogério coloca isso como uma obrigação legal e deve ser sempre cumprida pelo poder público. O Cláudio Amâncio, ele é do Embaré. O Cláudio, você já está me dando uma confusão aqui, o ouvidor chegou aqui, depois eu quero a opinião do Maurício também. É uma notícia bem interessante para falar. Nós já tivemos, inclusive nós fizemos um programa com a Procuradora-Geral do município a respeito disso, na época, que nós tivemos a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovando na última terça-feira um projeto de lei que proíbe a criação e revenda de animais, né? Como, por exemplo, cachorros, gatos, pássaros domésticos em pet shoppings e estabelecimentos comerciais de qualquer que seja aí o segmento. E cria, né? O Cadastro Estadual do Criador Animal, que é o SECA, está sendo também adequado no Estado e aprovado, pelo menos pela Assembleia do Estado de São Paulo. De acordo com a proposta, a comercialização ou revenda de animais por qualquer pessoa física também não é permitida. Somente a adoção de animais não está na proposta. Consequentemente, é o que valerá caso o governador do Estado de São Paulo, né, o Tarcísio Gomes de Freitas, venha sancionar a lei. A lei é um projeto de lei número 523/2023, do deputado estadual Rafael Saraiva, do União Brasil. E aí eu já tenho aqui pergunta também da Michele, né? A Michele que fala do José Menino. Quem vai fiscalizar? Tivemos, há um tempo atrás, a Prefeitura de Santos fazendo essa proibição que eu concordava, né? E depois me parece que o Ministério Público disse que a cidade não poderia legislar por uma lei que seria de cômputo nacional ou até estadual. É uma pergunta interessante aqui, daqui a pouco tem a Inês também comentando. Deixa eu aproveitar a presença aqui do Rivaldo. Claro que o projeto foi aprovado na Assembleia Legislativa, agora necessita da sanção do governador para ser colocado em prática em todo o Estado. Mas é um princípio já que muita gente, aqui pelo menos que eu estou vendo aqui, 10 ou 11 pessoas, elas são favoráveis. Mas caberá a quem a fiscalização, por exemplo, em cada município? Então, vai depender da lei estadual, precisa ver geralmente que uma lei prevê parcerias com o poder público municipal, geralmente a lei faz isso, nós temos órgãos estaduais, mas nós sabemos que existe
uma limitação de fiscais. Eu, particularmente, eu não gosto da compra do animal. Eu não sou um protetor, mas tenho 4 cachorros adotados, todos pela Codevida. E eu entendo que o comércio de animal, embora seja uma atividade legislada, reconhecida, está aqui o Maurício que durante muito tempo cuidou disso, mas acredito que hoje o animal já é visto de outra maneira. Eu trato o meu cachorro, claro, não se compara com gente, não, pelo amor de Deus, não vamos diferenciar animal com gente, mas com o mesmo respeito e o carinho que temos pelo ser humano. Sim. Então, assim, acho que você colocar um animal dentro de um pet shop, eu já vi no shopping aqui de Santos, aquele animal enjaulado, envidraçado, parecendo um bicho ali cansado, porque o animal fica estressado. Exato. É um estresse você ficar o dia inteiro, as pessoas passando a mão, brincando com o animal, enfim. E já está provado cientificamente que o animal tem uma sensibilidade que precisa ser respeitada. Então, particularmente, eu sou contra a venda de animais, mas respeito os criadores que existem, muitos deles são reconhecidos pelo tratamento, mas, Eduardo, o que acontece muitas vezes, quando você proíbe, você cria o canal paralelo. Então, tem muitos canis, inclusive, eu não vou citar a cidade para uma questão, mas que são aqui do litoral, que vendem cachorro. Basta você entrar nesse site de venda, tá um monte de cachorro. E o que acontece depois, Eduardo? Muitos cães abandonados. Lá onde eu moro, na Zona Noroeste, tem vários Shih Tzus, Yorkshires, cachorros de raça abandonados. Porque um cachorro de raça custa muito caro. Não é o vira-lata que você dá o que sobrou de comida, ele come. Um cachorro de raça, eu tenho um que foi adotado, é uma grana que você gasta. Então, assim, precisa ter o cuidado, a gente entende o lado comercial, mas tem uma vida. E a vida animal também deve ser respeitada. A Raquel Queiroz aqui, ela fala da Ponta da Praia, ela diz assim: Eduardo, bom dia, prazer em estar participando e pelo espaço aberto a nós aqui que participamos do programa. Bom dia, Raquel. Ela diz o seguinte: eu entendo que é uma lei que deve prosperar, deve ser sancionada pelo governador e mais, né? Concordo com o convidado. Tenho cães adotados também. Nós também adotamos uma cachorra, só que ela diz, agora, temos que observar também o lado dos empresários que montaram aí seus negócios galgados nisso também. Como ficará, né? Como será? Olha, Raquel, vale lembrar, quando nós trouxemos aqui no programa, na verdade, nós estávamos numa outra emissora, a Renata Reis, na época, o Rival deve lembrar, o ex-secretário também, o Maurício Franco vai lembrar, houve uma sanção de uma lei aqui na cidade que proibia já esse comércio. Lei do furtado. Lembra-se disso? Lembro. Teve audiência pública na Câmara Municipal, participei, foi uma briga de cachorro louco mesmo, literalmente. Exato. E essa briga, Eduardo, ela gerou uma discussão com relação até estabelecimentos antigos na cidade. Então, porque na lei não só falava em cachorro e gato, falava todas as espécies de animais. Inclusive, tem um aquário em Santos, ali na Rua João Pessoa, tradicional, tem mais de 40 anos. Ele também estava ameaçado de encerrar as atividades. Então, assim, é difícil você falar, porque tem empregos em jogo, tem pessoas que vivem disso, mas eu acredito que o melhor caminho é você legislar. Se é para vender animais, que tem uma rigorosa fiscalização e exigência. Não dá para colocar cachorro enjaulado e achar que isso aqui é proteção animal. Então, me desculpe, é minha opinião pessoal, mas volto a insistir. Existe o direito à atividade comercial, que é uma lei federal. Então, acho que o governador Tarcísio, que é uma pessoa muito ponderada, de bom senso, vai consultar e, quem sabe, né, de repente, criar por meio de um decreto, né, regulamentar esta lei, que o decreto dá essa capacidade, para não permitir também que a venda ocorra. Porque tu vai proibir a venda no shopping, no pet shopping, com certeza os canis paralelos, e hoje tudo é pela internet, não tem mais loja física vendendo cachorro, você compra muita coisa pela internet, e você vai acabar incentivando o comércio irregular. Então, é algo que tem que ser discutido com cuidado, com bom senso, mas volto a insistir. O ponto de partida da discussão é a proteção à vida animal. Não é para poder agradar as pessoas que querem ter um cachorrinho na sua casa e passa um tempinho, o cachorro está na rua, aí pede ainda, Eduardo, liga para a ouvidoria e é muito comum, tem um cachorro aqui, vocês não podem ficar com o cachorro. Não, hoje nós temos uma regra bem clara que não faz mais apreensão de animais. Não existe também o sacrifício do animal, só se o animal estiver realmente doente, coisa muito grave, até para proteger o animal. Então, a gente encontra bastante. O pessoal compra um pitbull. Recentemente teve um caso no São Manuel, tinha um pitbull que estava atacando o próprio dono
E a pessoa ligou para a ouvidoria, ligou para os vereadores também, pedindo que a prefeitura fosse apreender o pitbull. Se todo animal violento comprado for levado à prefeitura, vai ter que criar 20 baias de animais. E tem outro detalhe, esse cachorro, quando é levado, em casos especiais, para um abrigo, ele fica enjaulado, porque ele não consegue conviver com outros animais. Exato. Então, é um assunto muito complexo, mas merece a discussão. A gente vai comentar daqui a pouco qual é a missão aí, né, os braços, né, que a ouvidoria da prefeitura pode atender o munícipe. A Clarice também do Guarujá, mas que ela está no Guarujá trabalhando, mora em Santos, perguntou em relação aí a muitas das demandas, né, nós temos aqui. Ela cita um caso que daqui a pouco o Rivaldo até pode comentar a respeito. Ela disse, falta muito respeito também da população em alguns pontos com atendimento médico, e tudo vira caso de polícia ou vai, com certeza, para algum departamento para reclamação. Ô, Clarice, a gente vai comentar a respeito disso também, em termos de quando a pessoa entende, né, que não está sendo bem atendida, mas a gente tem que observar que tem os dois lados. Eu digo, quando você trata alguém com educação, com gentileza, você espera o mesmo. Então, muitas vezes também, eu já presenciei, eu não quero aqui fazer papel de advogado do outro lado, mas eu já vi pessoas que acham que o servidor municipal é seu empregado, trata com desdenho, trata com desrespeito. Aí não dá certo também, viu, Clarice? Você citou aqui embaixo que a pessoa, aos gritos, já começou errado. Então, começa errado. Mas eu vou aqui, às 9h13, mandar um abraço para o Bento, né? O nosso querido Bento está lá em Florianópolis, já mandando bom dia, perguntando com certeza se aqui está sol. Aqui está sol, em Florianópolis deve estar maravilhoso também. Agora, Maurício, nos ajuda aqui também, antes da gente mergulhar literalmente nessa proposta, na missão que a ouvidoria tem. Você que foi secretário, eu tenho muita gente de São Vicente, era Cachapuã, Biquinha, Jockey Clube, Dique do Pompeba, não lembro nem onde fica o Dique do Pompeba, em São Vicente, mas tem aqui gente mandando abraço aqui, dizendo o seguinte: não dá mais, São Vicente precisa parar e começar desde o início. O Antônio Queiroz, do Dique do Cacheta, ele diz assim: Eduardo, você é uma das poucas vozes que fala de São Vicente, então nos ajude aí. Eu vou pegar, não vou passar o nome de todo mundo, vou pedir para o Maurício nos ajudar. Ô Maurício, nós tivemos aí 2 dias atrás o prefeito de São Vicente decretando aí o estado de caos financeiro do município. E ontem, né, ele declarou o seguinte: teremos que sobreviver, diz o prefeito de São Vicente, Caio Amado, ao caos financeiro. O prefeito afirmou que a cidade passa por um momento que ele define como desafiador. São Vicente decretou emergência financeira e definiu uma redução de gastos e está cancelando festas, verbas em várias áreas. Você, como foi secretário de Finanças de um município como Santos, uma cidade que, sem sombra de dúvidas, seria a expressão maior aqui da região por ter uma condição melhor, mas não por acaso, pela versação correta, pelo trabalho de administração, pelo olhar, tem a questão portuária. A gente, quando traz aqui o Adriano Leocádio, que você também conhece, ele fala: Eduardo, não dá para brincar com 1 centavo do município. Tudo tem que ser feito de forma correta, sempre discutindo o que é necessário, o que é possível fazer. Essa situação de São Vicente, a gente sabe que ela não é de hoje. Não é uma culpa, então, somente do prefeito Caio Amado. É uma sequência do município pela baixa arrecadação. Mas, quando chega neste ponto, a população de São Vicente está aqui, eu vejo, num sofrimento tranquilo, né? Assim dizer, não aguenta mais, ela já não consegue nem mais falar. O que você acha que pode ser feito nessa situação no município de São Vicente? Bom, primeiro, São Vicente acaba retratando uma situação de grande parte dos municípios brasileiros, né? Porque quando a gente fala especificamente da questão financeira, a gente tem que pensar assim, qual que é a estrutura arrecadatória que o município tem, e principalmente como é que eu arrecado tributos do próprio município e repasses também, né? No caso de São Vicente, o que eu estava acompanhando ontem é que tem havido uma redução da questão de repasses do FPM, né, do Fundo de Participação dos Municípios, Sim. também do Fundeb, que é do ensino básico, e que isso, aí, evidentemente, acaba afetando a saúde financeira do município. A própria arrecadação do município, a arrecadação de impostos, caiu bastante. Exatamente. Por isso eu digo, não só a questão dos repasses, mas também os impostos próprios, né? Porque São Vicente, como a grande maioria dos municípios, o imposto carro-chefe é o IPTU. Exato. Diferentemente de Santos, que é o ISS, o maior arrecadador, né? Por conta, especialmente, do Porto. E aí é uma outra situação completamente diferente. Agora, chega um determinado momento, e me parece que esse é o momento de São Vicente, que você tem que... vamos parar tudo e vamos reorganizar essa questão. É simples? Não, não é simples, porque, de um modo geral,
88% do que o município arrecada já é só para os gastos obrigatórios. Sim. Então, se o município não fizer nada de diferente, ele já tem quase 90% da sua arrecadação já comprometida, né? Esse número de hoje de São Vicente, eu não sei quanto está, mas eu acredito que seja acima de 90%, por conta até dessa questão da definição da emergência financeira que foi feita pelo prefeito. Então, quando você olha a questão arrecadatória do ponto de vista do que é imposto próprio, que é uma situação difícil, e quando você olha também do ponto de vista dos repasses que vêm via União e via Estado, eles estão diminuindo, né? Também você tem a chamada tempestade perfeita, né? Você tem várias coisas ruins acontecendo ao mesmo tempo. E aí o prefeito, né, e o secretário de Finanças da cidade não tem muito o que fazer a não ser trabalhar com um rígido contingenciamento, né? Agora, é fácil implantar isso? Não, não é fácil. Não é por nada que nós temos um percentual grande de municípios no Brasil em crise financeira. Sim. Justamente porque não é algo fácil. E principalmente porque, como eu disse, as despesas obrigatórias elas são no percentual muito alto, né? Mesmo que a lei de responsabilidade fiscal defina alguns parâmetros, por exemplo, a folha de pagamento ela não pode, em hipótese alguma, exceder a 60% da arrecadação, e tem alguns limites abaixo de 60%, que é o limite prudencial, por exemplo, que a gente fala. E aí a administração tem que ir obedecendo isso, sob pena de ser responsabilizada judicialmente, inclusive. Então, quando você soma essa série de problemas, eu acredito que é o caso de São Vicente. E, como você disse, não é de hoje, não é dessa administração, São Vicente é um problema bastante grave, né? E eu acredito também que as demandas sociais, a gente conhece a realidade do município, está aqui, né, o município irmão nosso aqui, as demandas sociais, não só em termos de ações sociais, mas principalmente de aplicação de recursos, são muito grandes, né? São Vicente tem cerca de, acho que são 300 mil habitantes. 363 mil habitantes. E tem uma inadimplência do seu IPTU de mais de 70%. Exatamente, eu ia comentar isso também. O IPTU, ele historicamente, e de novo, é uma situação que, aqui em Santos, a nossa inadimplência era, na minha época, Maurício, não deve... Só para te dar mais uma informação. Muita gente cobrava aqui pelo programa Ponto a Ponto, poxa, por que a Prefeitura de São Vicente não faz o Refis? Ela vem promovendo o Refis. Aí o Léo Caso até citou, Santos não é interessante, nós promovemos há um tempo atrás, mas a gente dá oportunidade agora. Veja que São Vicente vem promovendo o Refis e não tem conseguido colocar a casa em ordem. Exatamente. Até porque a questão do Refis, ela implica, quando você abre o Refis, tem várias discussões sobre o Refis, né? Tem muita gente que critica o Refis e tal. Eu acho que o Refis é uma maneira de o poder público reconhecer situações de crise e dizer o seguinte, olha, vou favorecer para que o município coloque a sua vida financeira em ordem e tal. E não um incentivo à inadimplência. O cidadão, o brasileiro, o cidadão de modo geral, não gosta de ser inadimplente. Como regra geral, ele não gosta de ser inadimplente. Ele fala assim, isso vira um incentivo para que a pessoa deixe de pagar. Não, não gosta, até porque você acaba tendo outros impactos. Você vai para um Serasa da vida e tal, você acaba tendo outros impactos na sua vida. Então, acho que essa crítica ao Refis, ela é muito simplória, não tem situação, não tem cabimento. Mas, no caso de São Vicente, eu acredito que também tem a ver com a questão da possibilidade financeira dos munícipes, né? Então, quando você tem uma inadimplência muito alta, significa que a capacidade de pagamento dessas pessoas ela está comprometida. E isso do ponto de vista histórico até, não é de hoje, né? Então, e outra coisa é o seguinte, quando você estrutura a tua arrecadação em cima, por exemplo, o caso de São Vicente é muito forte o comércio popular, né? Só que isso não tem um impacto grande em termos de ser um imposto arrecadatório grande, né? Relevante, que resolva especialmente o cumprimento das despesas obrigatórias do município. Então, é um quadro bastante complexo, sem dúvida, e o prefeito vai fazendo o que ele pode fazer, especialmente com contingenciamento mais severo. Há uma crítica muito forte em relação ao prefeito Caamado, e eu conheço o prefeito Caamado, inclusive antes dele ser candidato, ele nos procurava, deu entrevistas. Aí tem muitas observâncias e muitos empresários, eu conversei com 3 ou 4 que me ligaram ontem, me permita não citar o nome, porque não me deram autorização, mas de forma respeitosa disseram que vão tentar entrar em contato com o prefeito ainda nas próximas horas, foi o aumento de secretarias. São Vicente disparou o número de secretarias, e isso a gente sabe que traz ali um aumento da folha também, né? Mas vai ficar para um outro dia a gente discutir isso, mas o Maurício... Diga lá, Virgínia, porque eu quero mergulhar em assuntos importantes aqui. Claro que esse é muito importante, São Vicente é uma cidade que a gente respeita, tem um carinho muito grande, é a vila mais antiga do Brasil, mas aí os meia-culpas também tem que acontecer. O Maurício sabe disso.
O nosso rival também, ouvidor municipal de Santos, também sabe, mas vamos comentar a respeito desses assuntos. E tem muita gente aqui, o pessoal de São Vicente está bravo demais aqui, tem gente dizendo o seguinte, entrando e saindo, né? Eu vou citar o nome aqui, é o Roberto Ferreira de Matos, né? Ele é da Biquinha, ele diz assim, obras apenas para enfeitar a cidade, né? E a cidade devendo. Por que não, prefeito, ter pensado, antes de fazer essas obras também, colocar os recursos onde precisava, como era a saúde, zeladoria da cidade está muito ruim e não criar tantas secretarias. Infelizmente, prefeito, vivemos com esse dilema, né? Falta de dinheiro sempre. Diga, Virgínia. Bom dia, viu, Roberto? Alcides Catarino, bom dia a todos, bom programa. Dirinha Couto, bom dia, amigos. Marcos Muniz, bom dia. Existem muitas leis tabajaras impostas sem nenhuma correlação com a realidade cultural e estrutural do município. Proponho discutir as leis com os verdadeiros. Tá aí uma questão. Ô, Rivaldo, você que está à frente de uma pasta que eu reputo das mais importantes, quando a gente fala em ouvidoria, a gente fala em transparência, fala em controle, olha que três palavras de ordem, né? E o munícipe, né, a Celinha aqui, ela falou assim, bom dia, Eduardo, é a Celinha aqui do Macuco. Bom dia para você, parabéns pelo programa. A gente fala da abrangência. Vamos passar para o ouvinte, vamos passar para o espectador aqui da cidade, a abrangência da ouvidoria. A ouvidoria, inclusive, ela cresceu, ela atende hoje mais demandas. Principalmente a gente fala assim, não é apenas a questão do próprio servidor, mas eu gostaria que você passasse para o ouvinte, para o espectador aqui, não somente de Santos, mas de todo o litoral e de todo o planeta que nos acompanha. Bom, Eduardo, a ouvidoria de Santos é uma das mais antigas do país. Na verdade, ela é a segunda, só perde para Curitiba. Foi criada em 1994 pelo prefeito, na época, Davi Capistrano, e na época o ouvidor, na época, brigou muito com o Capistrano, a gente sabe a história de que aconteceu. Então, portanto, no ano que vem ela faz 30 anos. E ao longo desses 30 anos, a ouvidoria de Santos evoluiu muito. E não estou falando aqui para contar vantagem, mas hoje a ouvidoria de Santos é considerada uma das mais melhores do país. Tem vários problemas? Tem várias falhas que precisamos corrigir. Sim. Mas tanto é verdade que a Controladoria Geral da União faz ano a ano concursos para avaliar o trabalho das ouvidorias e Santos, no Brasil, é a ouvidoria que mais recebeu premiações. Foram 6 premiações, sendo 3 em primeiro lugar. Então, portanto, a ouvidoria tem uma história de respeito, uma história que deve ser considerada. E eu acredito que o ponto grande de diferença da ouvidoria foi em 2013, quando o prefeito Paulo Alexandre, na época, nomeou o nosso amigo e querido Flávio Jordão, que implementou o SOM, Sistema de Ouvidoria Municipal. Até então, a ouvidoria não contava com um sistema. Então, era muito ainda amador ainda. As ocorrências eram registradas por telefone, tinha o presencial, enfim. Tanto é que muitas pessoas nem entravam em contato com a ouvidoria porque desconheciam o que era uma ouvidoria municipal. Se você me permite, Rivaldo, eu me recordo uma ocasião, eu sentei em uma reunião com o Flávio Jordão. Flavinho, nosso amigo. Ele me apresentou e eu levei, a Virgínia vai lembrar, pelo menos uns 30 pedidos de podas de árvores, que tinham pelo menos 3 anos de espera, né? E na época, uma coisa tão simples, o Flávio falou, isso a gente vai solucionar e vai resolver. Eu me recordo que eu recebi depois várias ligações que aquelas podas que estavam há 3 anos por espera foram resolvidas em menos de 20 dias. Então, por quê? Porque, na verdade, não havia um controle. E quando não há controle, você não tem acompanhamento. Então, em 2013, o Flávio implementou o SOM, Sim. Só que o Flávio não conseguiu, pela dificuldade técnica, criar um procedimento interno para que essa ocorrência tivesse, de fato, uma resolutividade. Por quê? Quando entra na ouvidoria, naquela época, não havia um prazo de resposta. Então, o prazo de resposta, em média, Eduardo, acredite, era de quase 1 ano. Então, as ocorrências entravam, e você lembrou bem, tinha que alguém ficar lembrando, ouvidor, tem uma ocorrência que está parada há 6 meses, 1 ano. Aí o Flavinho ligava para um, ligava para outro e resolvia. Então, era muito ainda pessoal esse controle, muito por parte do próprio ouvidor. Em 2016, eu fui convidado pelo prefeito Rogério Santos, estava na comunicação e assumi logo depois das eleições, quando o prefeito Paulo Alexandre foi reeleito, e eu assumi em outubro. Qual foi o ponto principal do meu trabalho, que eu acho que é uma continuidade do Flávio? Foi criar, com o apoio do prefeito, um decreto de prazo de resposta. Até então não tinha prazo. Se não tem prazo, fica guardado lá e alguém
vai pegar um dia e responder. Exato. Infelizmente é assim, porque são muitas demandas. E o prazo de resposta foi de 3 a 20 dias, conforme a complexidade da ocorrência. Então, foi em novembro de 2016. A partir desse prazo de resposta, teve que ter um trabalho interno, porque até então as secretarias não tinham esse hábito de responder à ouvidoria. Porque responde Ministério Público, Câmara Municipal, responde e-mail, responde tudo. E a ouvidoria, por ser um órgão interno, muitas vezes não tinha essa resposta. Então, quando nós colocamos o prazo, está aqui o Maurício, foi uma briga danada. Teve uma secretária, que não vou dizer o nome, ela bateu o telefone na minha cara, falou, eu não vou responder no prazo, você é um absurdo respondendo no prazo, eu tenho muitas demandas para atender, tenho que atender a população. Eu falei, secretária, concordo plenamente, mas quando você deixa de responder, exato, você está desrespeitando a população. Sim. Teu trabalho é importante, mas quem reclama está ajudando o poder público a melhorar o serviço. Aí, a partir de então, o prefeito Paulo Alexandre ampliou a ouvidoria, era só ouvidoria, colocou a transparência, eu trouxe da comunicação o portal da transparência, que estava na comunicação, e trouxe também a controladoria, que estava ligada à CEFIM. Até então, a controladoria, transparência e controle. Então, ouvidoria já tinha, veio a transparência da comunicação e assumi a controladoria. Pois e não. Mais ainda, eu trouxe do gabinete, eu trouxe não, quem me colocou nessa furiosa foi o Paulo Alexandre, junto com o Rogério, porque o Rogério era o secretário de governo. Sim. E ele falou, não, Rivaldo, você tem um perfil, você é um cara muito chato, você é um cara que fica perturbando os outros aí. Você veja que chato, né? Merece elogio, né? É chato, é chato. Aí eu falei, pô, Rogério, mas 3 coisas. Não, você vai dar conta. Graças a Deus, tem uma equipe muito boa, equipe de servidores públicos, colaboradores, assumimos a transparência, o controle e a comissão de inquérito. Qual o ponto de mudança que eu acho que foi fundamental para valer o prazo de resposta? Sindicâncias e inquéritos. Perfeito. Abrimos mais de 30 sindicâncias e inquéritos para apurar por que aquela ocorrência não foi respondida. Exato. Qual é o motivo? Às vezes é falta de funcionário, às vezes é falta de boa vontade, às vezes é falta de controle, enfim. Isso aconteceu o seguinte, o nosso tempo médio de resposta, que era de 251 dias, está aqui marcado, até trouxe, em 2013... O tempo médio de resposta, médio de resposta em 2013, 251,91. 2012 não tem esse dado, que é da gestão anterior, sim, ao Paulo, porque não tinha sistema. Não tinha sistema. Então o sistema foi com o Flávio Jordão em 2013. Aí aos poucos, nós implantamos o prazo de resposta em novembro de 2016. Novembro. Já caiu para 31,88. Hoje, 2023, o nosso prazo médio de resposta é de 7,94 dias úteis. 8 dias. Tá bom, tá ótimo, se você considerar que foi respondido. Mas não basta responder. Eu sempre falo que a ouvidoria tem 3 R's. R de registro, R de resposta e R de resolutividade. Você vai responder para o Mauri Nasser, que fala da Ponta da Praia, exatamente isso. Qual o índice de resolução, de resolver os problemas da cidade? Está aí, inclusive, aproveitando que o ouvidor está comentando. Então, resolutividade não significa que aquilo atendeu satisfatoriamente o munícipe, que às vezes ele pode pedir algo, sim, que é inviável, ele pede para fazer uma ponte em algo que não pode ser feito, ele pede para construir uma escola onde não cabe uma escola. Resolutividade é quando você efetivamente responde e faz o serviço necessário para aquela melhoria, para aquela demanda que ele trouxe. Hoje, a nossa resolutividade ela chega a mais de 90%. E por que esse índice é tão alto? Justamente a partir do controle que existe interno. A ouvidoria hoje, nós temos o controle de qualidade, toda ocorrência registrada, nós fazemos o contato com o munícipe para saber se o serviço foi feito, existe uma avaliação. Tem o monitoramento também, a gente monitora a ocorrência, às vezes a secretaria demora a responder, nós acionamos a secretaria para responder, e muitas vezes a nossa dificuldade é por conta que não tem equipes suficientes para fazer o serviço. Vou dar um exemplo claro, poda de árvore. Poda de árvore, historicamente, foi sempre a grande campeã de reclamações. A gente tem Hoje já é a 4ª. Por quê? Porque o que nós fazemos,
O Eduardo. Eu me chamar de Maurício, me elogiou, né? Porque é o seguinte, quando eu falo que o sistema é fundamental, quando você tem um sistema, você tem o quê? O raio-x da cidade. Hoje, se você perguntar quais são as ocorrências em cada rua da cidade, eu te digo. Eu não só te digo, você entra no portal da prefeitura, vai na ouvidoria, está lá, mapa da ouvidoria. Todas as ocorrências registradas em Santos, todas, sem exceção, estão georreferenciadas por endereço. Então, se você perguntar qual o principal problema da Afonso Pena, tem todas as ocorrências registradas, você sabe. Então, isso faz o quê? A gestão. E a partir da gestão, nós constatamos que a poda de árvore era campeã de ocorrências. O que nós fizemos? Na nova licitação, aumentamos o número de equipes. Então, tem mais equipes trabalhando, podando as árvores. Com isso, houve essa queda. Então, quando você tem um controle, você não só dá efetividade à resposta, Eduardo, como você faz o planejamento da gestão. E o Maurício, que é um grande gestor público, sabe disso. Você não pode tomar decisão a partir simplesmente daquilo que você imagina que seja bom. Você tem que ter números. O Maurício pega os orçamentos financeiros e fala, isso aqui está gastando mais, gasta menos. Com a ouvidoria é a mesma coisa, Eduardo. Nós temos que saber quais são os principais problemas, onde acontece e quais são as soluções necessárias para resolver. Está longe ainda do ideal, mas eu tenho muito orgulho de trabalhar na ouvidoria de Santos, porque hoje estamos no caminho certo. Se Deus quiser, nos próximos anos, independentemente de quem esteja na ouvidoria, e eu sempre falo, a ouvidoria não pode depender do ouvidor. Ela tem que ter um sistema que o próprio cidadão faça a solução do problema, que ele acione o órgão municipal, que tenha um controle interno e que efetivamente seja resolvido. Ô Maurício, essa fala do Rivaldo é muito importante. Diga lá, Virgínia, depois eu pergunto para o Maurício também, por favor. Marcos Muniz, Rivaldo, como a ouvidoria trata excessos nas reclamações inaptas, em principal para o fechamento de empresas, consequentemente postos de trabalho? Repete aí, eu acho. Como que a ouvidoria faz para... Como a ouvidoria trata excessos nas reclamações inaptas, em principal para o fechamento de empresas e, consequentemente, postos de trabalho? Olha, eu vou dar um exemplo. A pergunta ela tem mais a ver com o Maurício, mas eu vou dar um exemplo da ouvidoria e o Maurício depois complementa. Hoje, em Santos, nós temos um problema muito sério, que tem muitos estabelecimentos em áreas que não poderiam funcionar em relação à lei de uso e ocupação do solo. Então, por exemplo, tem um bar que quer funcionar numa rua residencial. E, às vezes, existe um problema muito sério, porque a Prefeitura de Santos ela recebe denúncias de que aquela atividade está irregular, não tem alvará de bar para funcionar, mas tem a questão do emprego, que é aí que entra a pergunta do munícipe. Como você resolver garantir o emprego e, ao mesmo tempo, garantir o sossego do morador? Então, a gente tem feito um trabalho muito forte com relação a isso, temos feito mediações, que a gente chama as partes que estão envolvidas nesse problema, para tentar resolver, e, às vezes, até a atividade é permitida naquela via. Sim. Só que ela causa ruído, perturbação do sossego público, e Santos, pelo crescimento que teve, e se deve muito ao trabalho dos últimos anos, está recebendo muitos idosos. As pessoas se aposentam e vêm morar em Santos. E querem ter a praia, a qualidade de vida de Santos, que é maravilhosa, e o sossego. Aí entra o confronto com o jovem, que quer ter o quê? Sim, a balada. Ô, Rivaldo, mas é uma questão muito complicada para a gente discutir. Passar para a Célia, ela mandou aqui para mim que a ouvidoria não tem atendido, né? Ela disse aqui que tem ligado no 163, não é 163, é 162. 62. Viu, Célia? É 162, tá? E o site lá é o www.santos.sp.gov.br/ouvidoria, ou pessoalmente no Paço Municipal, na Praça Visconde de Mauá, sem número, é no térreo ali, né? É no térreo, sim. Das 10 às 16 horas. Está aqui na tela, aqui tem ouvintes falando aqui que queria ver como é que funciona. Esse é o mapa, né? Aqui, ó, o Rivaldo. É o mapa da ouvidoria. Você pode entrar na... Esse aqui é o Santos Mapeada. Eu acho que tem um caminho mais fácil aqui. Você pode entrar... Entra na... Volta, vamos fazer o mapa da ouvidoria. Volta lá, mapa da ouvidoria aqui, ó. Aqui, ó, mapa da ouvidoria. Mas também pode ser aqui, tá vendo, ó? Você pode fazer a pesquisa por rua. Quer ver, ó? Deixa eu ver se eu pegar aqui. Vamos voltar aqui, vamos ver se vamos lá. Consegue voltar. Volta aqui, ó. Aquela outra tela termina fazer é bem mais fácil também. Volta naquela tela que você estava antes. Vamos ver aqui, ó. Mapa da ouvidoria. Ó, mapa da ouvidoria. Você vai, ó, clique para acessar o mapa aqui.
Então, o primeiro passo, www.santos.sp.gov.br, mapa da ouvidoria. Ouvidoria, você vai criar o mapa da ouvidoria. Então, você vai na pesquisa por bairro. Vamos fazer primeiro por bairro, ô Eduardo, para você ter uma ideia como são as ocorrências em cada bairro. Está entrando... Deixa eu ver. Para carregar, às vezes demora um pouquinho mais. No bairro, o Eduardo e ouvintes, vocês têm uma noção de tudo o que acontece no seu bairro. Não quer dizer que aquele bairro que tem mais ocorrências é o pior bairro. Por exemplo, hoje, peguei até aqui a informação, os bairros que têm mais ocorrências na ouvidoria não são aqueles mais problemáticos, são aqueles que têm mais população, mais moradores e pessoas talvez com mais acesso à informação. Qual seria o bairro aí? Hoje, o campeão de ocorrências é o bairro do Imbaré, depois o Macuco, Encruzilhada, Ponta da Praia, Aparecida, Gonzaga, Campo Grande, Centro e Vila Matheus. Se você perceber aqui não aparecem os bairros da Zona Noroeste, onde eu moro, e nem dos morros. Não quer dizer que lá não tenha ocorrência. Tem ocorrência, mas às vezes as pessoas não têm o conhecimento do canal. Por isso, Eduardo, que nós criamos em 2016 um projeto que fala ouvidoria presente. A gente está indo nos bairros para poder ouvir a população. A gente tem uma equipe que faz esse contato, fica nas policlínicas, fica nas escolas, pergunta se tem problema. Tá, isso faz aumentar. Que aparece, você citou, eu coloquei o bairro do Imbaré. Bairro do Imbaré. Aqui, vamos pegar agora no logo. Isso aqui tudo que está em verde são as ocorrências registradas e respondidas. Coloca em Logradouro. Não, só aqui, aqui no verde aqui, se você perceber, tem mais uma mancha verde. Sim. São as ocorrências registradas e respondidas. Se você clica aqui no qualquer, pega isso aqui, onde tem essa pazinha aqui, pega qualquer uma verde aqui, clica aqui, Qualquer um. Então, pode ser essa aqui? Pode ser essa aí. Você vai clicar, vai abrir a ocorrência. É uma ocorrência, por coincidência, na Torres Homem, está aqui, Ela foi registrada no dia 26/5/2023 e ela já foi encerrada. E você pode até clicar na ocorrência aqui, que vai abrir a ocorrência também. Clica aqui na ocorrência. O autor é o Edu, viu? Não. Aqui é outro bairro. Vamos lá, ocorrência. Cadê a ocorrência aqui? Vamos ver se eu acho aqui. Vamos lá. O assunto aqui, A manutenção, equipamentos. É que tem uma possibilidade de você clicar e você. Isso. Vai aqui em editar, por favor, aqui, Vamos lá, editar. Vamos lá. Tá vendo? Você clicou em editar, a ocorrência. Tá aí, Então, olha só, olha que importante, Eduardo. Bacana. Todas as ocorrências, independentemente de quem registra, está disponível. O que foi perguntado, o que foi respondido. Temos o cuidado, na lei de proteção aos dados pessoais, de excluir qualquer dado que possa identificar o munícipe. Hoje, nós temos na ouvidoria a denúncia anônima. Bacana. Mas aqui, origem, som, motivo, reclamação, aí assunto. O dia que foi aberto, ela foi aberta, olha só, ela foi aberta no dia 26 de maio. Ela foi encerrada 30. Aqui o munícipe reclamou do entulho obstruindo a via, deixado para uma empreiteira. Qual foi a resposta? Comunica que, de acordo com o informado, já foi removido. Então, ou seja, Torres Homem aqui, dá o endereço. Não está o nome da pessoa de forma correta, isso. Mas cita o logrador, o local certinho. Ô Maurício, isso que o Rivaldo coloca, para a administração pública também, significa muitas vezes poupar gastos, resolver uma demanda sem prorrogar isso. Quanto mais você prorroga, consequentemente, mais gastos vão ter. Quando a gente fala, por exemplo, em zeladoria da cidade, ela custa muito para o município. Quando a gente fala de uma questão pontual, que é a reclamação de um munícipe, que deve ser ouvido sempre, inclusive quando o munícipe citou, até queria aproveitar depois de citar, às vezes a pessoa montou o seu negócio ali e ela, por um motivo ou outro, não consegue alvará. E aí há uma demanda que essa pessoa tentou montar o seu negócio, não recebeu, de repente já tem que encerrar. Se poderia se ouvir isso, né? A própria ouvidoria pode ser um canal mais estreito, né? Para que essa pessoa coloque o seu negócio, para que depois ela não tenha a provocação do próprio município multando por uma adequação errada, um local errado. Perfeito. Por falta de conhecimento. Acho que a ouvidoria poderia ser um braço importante para tanta gente que, às vezes, quer edificar o seu primeiro negócio e não tem a informação. Sim. Primeiro, da questão do impacto, como é que eu vejo a questão do impacto da ouvidoria desde que ela foi implantada em Santos? Existe uma frase antiga em gestão que diz o seguinte: quem não mede, não gerencia. Se você não conhece os números do desafio que você está enfrentando, é muito mais difícil você conseguir atingir o teu objetivo naquele trabalho. No caso da ouvidoria, eu acho que tem duas vertentes importantes, né? Primeiro que é o ponto de vista do munícipe.
É o cara que mora na cidade, que paga o imposto e tal, Exato. e que se sente prejudicado em determinado momento por conta de uma demanda dele que não foi atendida, uma crítica que ele quer fazer para que seja corrigido. Esse é um ponto digamos, do lado externo da questão. Do ponto de vista da administração, o lado interno, como é que eu trato essa demanda do munícipe, essa reclamação, o que está sendo colocado, é importante porque aí tem um papel cultural. O Rivaldo colocou bem, eu fui secretário de Finanças de 2017 a 2020, e em 2017 a gente discutia muito internamente exatamente essa questão. Como é que eu faço com que o servidor internamente entenda que isso é uma questão fundamental? Porque tem, como em todo local, tem gente que entende que eu sou servidor público. Sim, meu principal dever é assim, eu sou um soldado pago pelo município para fazer meu trabalho. Agora, como é que isso impacta no seu dia a dia? E aí, quando o Rivaldo comentou da discussão com essa secretária, quando ele fala assim, eu tenho o meu trabalho para fazer, na verdade, fundamentalmente, o trabalho de todos na prefeitura é para o município. Não tem a dúvida. Então, e aí volto ao que eu falei no início sobre gerenciar. Quando você tem, como está colocado aqui um mapa... A figura da Pazinha, eu olhei aqui agora, nossa, é Pazinha para caramba aqui, né? Zeladoria tem muita coisa. É muita coisa. Exatamente. Então, isso impacta, né, em uma série de secretarias, uma série de serviços, e é claro que vai desembolsar no cofre do município. Exatamente. E uma outra coisa, assim, se você for levar para o lado privado, nós estamos falando do trabalho do poder público, mas se você levar para o lado privado, a ouvidoria nada mais é do que um saque, sistema de atendimento ao cliente, né? Com um detalhe que é o seguinte, o cliente, entre aspas, para esse cliente, o cliente da ouvidoria, o cliente da prefeitura é o munícipe. Esse é o cliente. Então, ele precisa estar contente com o trabalho que está sendo feito. É claro que esse cliente, né, desse munícipe, que é o cliente, entre aspas, da prefeitura, a cada 4 anos ele vai lá e vota e avalia esse trabalho. Ok. Só que ele não pode ficar esperando 4 anos para ter uma poda de árvore. Então, ele tem que ter um sistema que atenda assim. E eu sou testemunho, né, a gente teve várias discussões nisso, na época que eu era secretário de Finanças com o Rivaldo, de que já existe uma cultura interna da Prefeitura de Santos em relação ao respeito a essa questão da ouvidoria. Tem situações... Sim, Maurício. Tem situações de insatisfação? Tem, porque, como tudo na vida não é perfeito, você tem que aperfeiçoar. Mas eu acho que é um trabalho, o Rivaldo falou, que é a segunda que implantou. O tempo que eu estava lá, a ouvidoria foi premiada várias vezes, e eu acho que, assim, em termos do que se vê hoje a ouvidoria moderna... Né? O Rivaldo depois pode confirmar, né, Maurício? Que vem até Santos exatamente, para conhecer o sistema para fazer... É o chamado benchmarking, né? Que é feito por outros municípios para ver como é que funciona aqui, exatamente. E são indicações de outras cidades que pedem para ir em Santos conhecer nosso sistema, né? O Pedro Almeida, ele fala de Santos do Embaré. Embaré está sempre em alta, hein? Ele cita qual é a abrangência, até onde o munícipe pode procurar a ouvidoria, até onde o braço da ouvidoria alcança. Se eu estou entendendo, Pedro, você está dizendo mais ou menos quais as áreas, né? Eu acho que no serviço da Prefeitura de Serviço Público são todas, né? Todas as áreas, inclusive áreas que não são de Santos, nós fazemos a orientação. Muitas vezes eles pedem situações que envolvem outros órgãos estaduais e federais, a ouvidoria faz o encaminhamento, faz, no caso, a orientação, mas é importante a gente sempre falar que o papel da ouvidoria é atender o munícipe. Eu brigo assim, no bom sentido, eu cobro muito da minha equipe que a ouvidoria está ali para atender o munícipe. É o cliente. É o cliente do munícipe, porque se você não atender bem o munícipe, você não faz que o munícipe seja respeitado. E eu insisto, o papel da ouvidoria é fazer essa mediação entre o munícipe e o poder público. E não só mediar, construir, às vezes, a solução. E a solução, Eduardo, muitas vezes não dependem, essas soluções não dependem só do poder público. Vou dar um caso muito comum aqui em Santos. Descarte irregular de lixo, de resíduos. As pessoas ligam diariamente, olha, a prefeitura recolhe aqui o resíduo que está ali na Campos Melo, chega lá, recolhe. No dia seguinte, mais um descarte. Depois, mais um descarte. Então, nós trabalhamos na ouvidoria com as mediações e tem um programa muito bom, que eu vou falar depois, se der tempo, Amigos do Bairro, que é um assunto bem interessante e merece um pouco mais de tempo para poder explicar. E só para finalizar aqui, Eduardo, com relação à importância desse trabalho da ouvidoria, eu falo sempre que a transparência, e eu sou jornalista com muito orgulho, sou bacharel em Direito, mas sou jornalista, eu entendo que a transparência é um instrumento de efetividade da cidadania
e da resolutividade dos problemas. A cidade, quando é mais transparente, ela tem um melhor controle interno, porque o poder público fica sabendo o que está acontecendo. Então, o munícipe acaba cobrando. Então, quando nós colocamos todos esses dados abertos para qualquer um pesquisar, e isso eu agradeço muito novamente ao prefeito Paulo Alexandre Rogério, que deu essa garantia, nós criamos condições de melhorar o serviço. Só é eficiente aquele que se abre para poder ser avaliado. E a avaliação, quem faz, é aquele que recebe o serviço. Então, volta a assistir. Ouvidoria, transparência e controle são elos de uma mesma corrente, mas o que faz essa corrente ser forte é quando o cidadão tem o seu direito e usa esse direito para melhorar o serviço público. É importante frisar isso também, né? Às 9h47, a gente vai ao nosso intervalo e volta aqui com mais participações também. E depois, antes do intervalo, vou pedir para o Maurício me ajudar aqui, porque já teve participações e perguntas. Eu peço desculpas que elas vão subindo, e eu agora tirei da tela para não aparecer e coloquei aqui no meu celular. Mas uma das questões, Maurício, foi o seguinte: o mercado vai testar um corte de 0,75, né? 0,75 da Selic. Neste ano ainda. Quem está afirmando isso? É o economista Mansueto Almeida, do BTG, pois após este primeiro corte, segundo ele, de 0,5, meio ponto, o mercado irá cobrar insistentemente um corte de 0,75 no ponto de vista dele, né? O governo pode até ter que bloquear a receita, se fala assim, 60 bilhões, em relação ao orçamento, mas em relação à taxa Selic, até o final do ano, você acredita que de 0,50 possamos chegar a esse 0,75 ou até mais? Olha, primeiro que sim, na semana passada a taxa foi reduzida, né, 0,5, e agora, como habitualmente acontece, demora alguns dias para sair a ata do Copom. A ata do Copom foi divulgada anteontem e ela foi clara no sentido de que está previsto novos cortes, né, lembrando que a reunião do Copom ela ocorre mais ou menos a cada 45 dias, então a próxima reunião deve ser para a segunda quinzena de setembro, que esses cortes continuarão na linha do 0,50. Né? Agora, o que está colocado aí pelo Mansueto é que, assim, provavelmente, a pressão que virá, como não só do governo, mas também do mercado como um todo, vai crescer bastante em cima do Banco Central para que esse percentual de 0,50 ele suba de uma redução de 0,50 para 0,75. É uma questão que a gente vai ver o que vai acontecer e que tem a ver principalmente obviamente, com o impacto da inflação ou com a elevação da inflação. Amanhã deve sair o índice, o IPCA de julho, né, onde a gente já vai poder ter uma ideia como é que isso pode impactar. Agora, o interessante, né, em relação a isso é que se é 0,50, 0,75, o que é, de modo geral, o mercado prevê, a maior parte dos analistas prevêem que para o final do ano essa taxa deve estar em 11,75. Há 2 meses atrás achavam que terminaria o ano com 12, já está caindo um pouquinho. Sim. Então, esse é mais ou menos o que está se esperando aí. Agora, o interessante é o seguinte: a taxa foi reduzida na quarta-feira da semana passada, portanto, já faz 8 dias. Sim. A Bolsa não sobe, não consegue subir, e aí não é nem por conta de uma situação boa internamente do Brasil, mas é por conta de situação de deflação na China. Sim. E situação de dificuldade de crédito nos Estados Unidos, que impacta, obviamente, na economia hoje em dia, ela é mundial, ela é toda interligada. Tivemos até a queda do dólar, né? Exatamente. Então, assim, tá uma questão um pouco estranha, né? Porque todo mundo fala assim, a hora que baixar a taxa de juros, a Bolsa vai explodir e tal, e vai para cima, não sei o que, tal. Na verdade, a Bolsa subiu ao longo do mês de julho, antes da publicação da redução. Sim. E agora não consegue patinando, mas principalmente por fatores externos. Né? Eu acredito que a taxa termine o ano entre 11,5% a 12%, a taxa de juros. O Banco Central ainda vai continuar bastante severo, conservador em relação a isso. Mas é claro, a não ser que você tenha uma situação muito específica de redução da inflação ou de crescimento da inflação. Se a inflação crescer, o Banco Central vai ser mais conservador. Se ela começar a cair bastante, vai abrir espaço para 0,75. Agora, acabou de sair, eu acabei de ver aqui a divulgação da inflação dos Estados Unidos, que vai estar dos últimos 12 meses em 3,5%. A nossa está em 3,19%. Então, veja que loucura. Os Estados Unidos trabalhando com uma taxa de juros por um pouco mais de 4%, está com 3,5% para 12 meses. Nós estamos com uma taxa de 13,25%
para uma inflação de 3,19. Quer dizer, alguém está errado exato, aí, né? Exato. A gente vai comentar muito isso. Nós vamos ao intervalo. A Verônica Mancuso, ela perguntou a respeito do orçamento participativo. Eu já coloquei, viu, Verônica? Já está vendo aqui. Ela citou na mensagem, que eu não pude ler aqui porque eu abri toda, mas ela cita a importância que é. E se já terminou? Não, termina, se eu não estiver errado, Rivaldo. Dia 11. Dia 11, não é dia isso? 11, amanhã. 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 Isso. Então, é importante que as pessoas tenham essa intenção, porque, na verdade, do orçamento participativo, Rivaldo, eu quero que você responda na volta dos nossos comerciais, porque a pessoa pode direcionar exatamente aquilo que ela acha uma demanda importante do município, não é isso? É mais ou menos isso. Na verdade, o orçamento participativo nós fazemos por meio de propostas que devem ser implementadas a partir de projetos das secretarias. Pois não. Claro que podemos futuramente ampliar esse projeto, já foi ampliado. Hoje, entidades de bairro também podem ter os seus projetos votados, então houve uma evolução. Antes, só os projetos da prefeitura eram votados. Hoje, as entidades de bairro também têm projetos para votação. Mas acredito, Eduardo, que sempre que tiver a participação do munícipe, a chance de errar é menor, porque o munícipe, quando fica distante dessa realidade dos bairros, acaba nem sempre priorizando aquilo que é mais importante. Por isso que eu acredito muito, defendo muito o OPA e acho que o OPA vai ajudar a gestão pública a ser mais eficiente. E para esses ouvintes que estão perguntando em relação à transparência, como é que ela funciona, eu também vou abrir aqui para vocês, dar uma observada. Ó. Também está no site, né, Rivaldo? Quem quiser acessar a transparência está no site, vai encontrar, por exemplo, em serviço impostos, taxas, IPTU, ISS. Gostaria até que você comentasse no intervalo, que a pessoa também tem acesso pelo portal. Olha, o Eduardo e ouvintes, o portal da transparência, ele existe justamente para que vocês acessem. No meu tempo de jornalismo, né, eu sou do tempo que a gente ainda não tinha tantas informações no portal, né? Sim. A gente brigava com as prefeituras para ter acesso à informação. Hoje, temos uma lei que garante o acesso à informação e o poder público é obrigado a colocar essas informações. Então, o nosso portal hoje é muito abrangente de informações, tanto é que nós criamos uma busca, eu acho que era importante você colocar, por exemplo, aqui. Coloca aqui árvore aqui, para você ver aqui. Ó. Vamos fazer uma busca aqui. Vamos colocar. Para mostrar que realmente funciona. Vamos lá, árvore. Vamos lá. Então, por palavra, a gente consegue descobrir os serviços aqui. Ó, árvore, ó. Já entrou aqui, poda de árvore e serviço. Então, você já entra no serviço, já tem informação do que é necessário para fazer uma poda de árvore. Volta novamente lá, por favor, aqui. Vamos lá. Questão de vagas em escola. Teve um caso interessante. Teve uma munícipe... Voltamos aqui. Vamos lá. Põe vagas em escola. Põe aqui sala de aula. Vamos ver aqui, aparece aqui. Sala de aula. Ó, aqui, ó. Sala de aula. Rapidinho. Teve uma munícipe que conseguiu a vaga para o filho dela. Sabe o que ela fez, Eduardo? Ela entrou no portal da transparência, viu que uma sala de aula de uma escola tinha menos vagas, menos ocupação do que o limite. Ela entrou em contato com a SEDUC, olha, eu entrei no portal da transparência, vi que o limite é de 25 e tem 24, e ela conseguiu a vaga. Então, por isso que é importante. A transparência só é válida quando você faz com que aquele serviço beneficie o cidadão. Então, não adianta você colocar um monte de números. Está aqui o Finanças, eu brigo muito com as Finanças, que Finanças às vezes falam um linguajar que ninguém entende, é um linguajar que só entende técnico. Isso é uma denúncia. Isso aqui eu brigava muito com o Maurício, brigo com o Leocádio, às vezes os caras põem um balanço, falam, quem vai entender isso? Pelo amor de Deus, pessoal, tem que ser mais didático, tem que ser mais simples, tem que dizer assim, tipo, quanto gastou, quanto vai arrecadou, para onde vai, para onde fica. E eu sei que tem a regra do orçamento, né, que é uma regra que tem que publicar o balanço do jeito, mas... eu estou trabalhando junto com a Cefim para cada vez mais essas informações estejam no portal de maneira clara para que qualquer cidadão que não seja um cara tão inteligente como o Maurício possa compreender os números. Olha, o Rodrigo Matheus perguntou se está dentro da transparência. Já achei aqui, ó, Rodrigo, dá uma olhada lá, a emissão de certidões que você perguntou, tal alvará de imobiliário, certidão de valor venal. Não é por nada não, nosso portal aqui, a nossa equipe... Olha, portal feito por equipe de servidores públicos da Prefeitura de Santos. Vou falar um pouquinho, eu sou servidor de carreira da Prefeitura e eu faço agora, em agosto, no dia 22 de agosto, está pertinho, eu faço 32 anos de Prefeitura. Entrei na Prefeitura no dia 22 de agosto de 1991, na gestão da prefeita Thelma de Souza, e tenho muito orgulho de ser servidor de carreira da Prefeitura de Santos. Então, agradeço muito a chance que eu tive com o Paulo Alexandre e com o Rogério de assumir esse cargo, mas é o que eu falo sempre, não basta você ter uma marca, você tem que dar sequência. Então, independentemente de quem esteja ocupando o cargo, sempre haverá um servidor público fazendo a função.
Como eu falo, secretários passam, ouvidores passam, prefeito passa. E quem fica lá no local trabalhando é o servidor público. Então, meus parabéns a todos os servidores públicos que estão fazendo com que a Prefeitura de Santos tenha esse reconhecimento com projetos que deram certo. Eu vou a um rápido intervalo, então, nosso último intervalo. Na volta, o Rivaldo disse que queria acrescentar mais umas informações aqui também. E vou perguntar para o meu querido Maurício. Eu vou ao banheiro também. Nosso gestor aqui de assuntos financeiros, porque tem gente deixando louco aqui, eu não respondi ainda, e eu não vou responder, não. Quem vai responder é o Maurício em relação ao Drex. Aí eu fui pesquisar o que era Drex agora às 6 horas da manhã, o Rivaldo vai voltar aqui. Eu vou ao intervalo, o Maurício vai pensar, na volta o Maurício responde. O Drex da família do Pix começa a ser testado pelo Banco do Brasil, que já deu início aos testes. A Caixa Econômica também vai entrar nessa seara em relação ao Drex. O que é o Drex? É mais ou menos um Pix, né? Mais ou menos, né? Vai funcionar e também vai fazer parte de projetos de cooperativas, né? Nós temos aí várias cooperativas no Brasil que já emitiram, inclusive, os tokens, né? Aquele aparelhinho pequenininho que você acessa ali para fazer uma operação bancária que você tem. Então, eu vou ativar intervalo. Na volta, o Maurício vai falar um pouquinho sobre o Drex, né? E a gente percebe que, inclusive, como informação, redução de custos para empresas após reforma tributária pode demorar. A expectativa de muitos empresários da área comercial. Simplificar tributos pode ter impacto em diferentes setores, mas grande parte do setor econômico aí tem dúvidas que a redução de impostos com a reforma tributária deve demorar e não vai ser agora. Virgínia, vamos ao intervalo e voltamos já. Não sai daí não. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 322383. 322383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior.
Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Já estamos de volta às 10 horas e 2 minutos, com a parte final do programa, a gente vai avançar um pouquinho mais, mas só responder aqui a Matilde Guilhermino, da Ponta da Praia, ela foi Ponta da Praia História. Matilde, primeiro, bom dia, não reconheço seu nome aqui de outras participações, seja bem-vinda aqui à Rádio Star News Santos, né, e ao Ponto a Ponto. Você fez uma citação aqui dizendo o seguinte: se o prefeito de Santos já morreu. Eu não entendi se você está brincando, você está falando sério. Bom, segundo eu pude levantar informações nos últimos dias, o prefeito passou pelo cateterismo aí no final de semana, e segundo informações que eu reputo que são verdadeiras, nada foi constatado. Foi mais ali um momento de mais exaustão, cansaço, um estresse que todos nós acabamos passando, mas, graças a Deus, não foi registrado nenhum problema. Em relação ao que você falou, por uma questão de respeito e ordem, né? Eu não brinco com isso, eu não brinco com o falecimento de ninguém. Eu, graças a Deus, não tenho inimigos. Mas, se tivesse, também não trataria assim. E qualquer dúvida que você tenha, você pode entrar em contato com algum departamento, com a comunicação da prefeitura, eu acho que até a própria ouvidoria... Eu não sei se a ouvinte ela deu a declaração por preocupação ou por ironia. Exato. Então, assim, Matilde, com todo o respeito que tenho com você, Matilde, vamos pensar na coisa boa, Matilde. Eu acho que a gente, às vezes, pega informações de fontes não confiáveis, fake news, espalha uma informação que pode prejudicar outras pessoas. Eu, como jornalista, tenho como dever sempre procurar checar as fontes, mas, infelizmente, existem pessoas que fazem da informação um instrumento político e de ódio. Então, não sei se é o caso da Matilde, claro que não, a Matilde deve ser uma pessoa, não seja isso, mas não vamos brincar com a vida, independente da ideologia política, é uma vida, tem uma família, o prefeito está muito bem, não tem nenhum problema grave de saúde, são questões normais que qualquer pessoa tem. Eu, por exemplo, pratico esporte e todo dia tenho que tomar remédio para pressão alta. Então, vamos pensar mais no trabalho, na vida, e não ficar ligando para fofoca e para coisas que não tem nada a ver com a questão de trabalho do dia a dia da população. E ela mandou uma continuação aqui por baixo, em relação à eleição. Vamos deixar para o ano que vem a eleição. Eu, como jornalista, também vou ser sincero aqui para você. Eu não imito o meu conceito nem o meu pensamento. Eu acho que o voto é muito pessoal e particular, e eu vi que você colocou aqui. A gente pode até questionar num outro programa a respeito do que você falou, viu, Matilde? Seja bem-vinda, respeitosamente, mas eu não entro na seara, não vou me deixar levar por provocações. Ô, Eduardo, se for uma pergunta relacionada ao trabalho, à crítica a algum serviço, eu acho que tem que ser colocada. Se fala assim, olha, tem um buraco na rua, tem um problema que o prefeito não resolveu, tem que colocar, tem que cobrar, e eu estou aqui para responder. Agora, quando entra no aspecto pessoal da ironia, com todo respeito, eu acho que isso aqui nem deve ser colocado. Agora, cobrar o prefeito, cobrar o ouvidor, cobrar os secretários, é obrigação nossa responder. Só não aceito e não tolero quando entra no cunho pessoal e íntimo para poder atacar as pessoas para fins políticos. Eu acho que isso aqui não deve com ninguém. Com ninguém. O Roberto Santana, ele está falando do estuário, viu, o Rivaldo? Essa questão do descarte do lixo, o pessoal está descartando lixo durante a madrugada em vários pontos, né? Se ele deve ligar primeiro para o departamento ou para a ouvidoria. Eu acho que primeiro... Não, 53, Guarda Municipal. A Guarda Municipal tem o CCO, temos câmeras de monitoramento. Se tiver condições de identificar, às vezes, a placa do veículo, às vezes a guarda não consegue chegar a tempo, porque às vezes a demanda chega num horário que não tem uma viatura próxima, o município deve fotografar e encaminhar que a gente faz a apuração e aplica a multa. Mas sempre ligar para 153 da Guarda Municipal, que funciona 24 horas por dia. Para finalizar, o Maurício vai comentar do Dex e depois o Rivaldo disse que tinha um recado final para passar aqui para os nossos ouvintes, né? Muita gente querendo participar. Eu já percebi uma coisa, viu, Maurício? Tem gente que às vezes não gosta de participar e é bom de ibope.
Então a gente tem que trazer mais, né? Não. Trazer mais, né? E assim, eu costumo dizer que a sala da ouvidoria não devia ficar lá embaixo, né, ali, né? Devia ficar lá em cima, né? Bem do lado ali do gabinete do prefeito. Mas é uma questão de filosofia. O Rivaldo entende que tem que estar mais acesso à população, mas tá tem que estar mais Sim, próximo da população. Eu gosto de ficar na rua. Exato, Quem me conhece, é um acho acesso mais fácil para a população, que Com logo certeza. de caras no passe municipal já é bem recebido. Agora, ô Maurício, você quer falar para os nossos ouvintes, que foram vários aqui, tem ouvintes de São Vicente, Santos, vários de Santos, Praia Grande, Jundiaí, Mongaguá, perguntando do Drex. Eu confesso que eu vi ontem ali, mas não estou bem por dentro do assunto não, viu, Maurício? Então ele foi lançado, foi dado o pontapé inicial no dia 7, na segunda-feira, aí, o Drex. E eu queria começar a dizer o seguinte: o que significa essas quatro letras do Drex, né? O D é de digital, o R é de real, o E é de eletrônico e o X que passa a ideia de modernidade, de conexão e tal. Não diz nada do X, então. O X não diz nada, então, né? Não, o X é porque assim, é um pouco nessa que ele tem uma característica de modernidade, né? Tanto que o Twitter mudou para X, Exato. Né? Mas dizem que esse negócio do X pode dar sorte e às vezes pode dar o jogo da velha, o X, né? É o jogo da velha. E tem uma ideia de multiplicação. Sim, e tal, né? Exato. Nesse sentido, de ampliação, exatamente. Mas assim, o Drex, ele é o real digital. Na verdade, ele é uma moeda digital. Então, o pessoal fala, por exemplo, do Pix. O Pix é transferência de valor, né? Transferência de que valor? Do valor que é um valor que ele está digital. Eu tenho um valor na minha conta, que é um valor escritural, eu vou passar para a sua conta através do Pix. Sim. Então, assim, na verdade, é como se o Pix é uma coisa e o real digital é mais amplo do que isso. Pois não. Né? Então, hoje, na verdade, o que acontece? Não sei se está acontecendo com vocês, mas eu uso ainda nota, né? Não muito, mas ainda uso, ainda tenho nota na coisa. Dinheiro? Dinheiro, papel moeda, numerário. Tem muito, né? Tem que usar muito. Você tem visto muita notinha lá, aquela de R$100 lá? Não, essa azul não conheço. Azul não conheço. Tentando encontrar alguma, né? Se alguém tiver para me mostrar. Tá tudo aplicado, né, Maurício? Mas o interessante é que é o seguinte: cada vez mais as pessoas ficam constrangidas de pagar com dinheiro. Quer dizer, eu já tive N situações. A pandemia também causou um problema sério, que as pessoas têm medo de pegar contaminação pelo dinheiro de papel também, né? Faz sentido, também, exatamente. Também tem isso pelo manuseio da. Então, assim, o Drex, na verdade, é a proposta de uma moeda digital oficial do Banco Central, que está ocorrendo em outros países também, né? Então, na verdade, é o seguinte, é que a transferência ela ocorra escrituralmente, fundamentalmente escrituralmente. Então, eu brinquei com a história do papel moeda, porque hoje isso já está ocorrendo, só que o Banco Central diz o seguinte: esse aqui é o real digital, o Drex é o real digital. Perfeito. É uma moeda que circula... Essa moeda digital que o mercado até, inclusive, pedia que fosse criada. Isso, exatamente. Agora, isso é uma coisa muito complexa, muito ampla, porque... não sei se todo mundo conhece a história das moedas, tipo o Bitcoin, né, o Ethereum, são moedas, as criptomoedas. Essas moedas, e isso vai ocorrer também com o Drex, elas dependem muito de uma plataforma digital de confiança. Correto. Porque senão eu posso criar moeda. Né? Então, no caso do Bitcoin, o que permitiu que o Bitcoin funcionasse, que é o sistema, a plataforma digital, que é um modelo chamado blockchain, que é um modelo de correntes, que ele evita que você fraude o sistema. Né, então, no caso do Real Digital, do Drex, tem isso também. Tem uma grande plataforma digital do Banco Central que vai fazer como é que é a criação desse dinheiro. Porque quem cria moeda no Brasil, né, no país, é o Banco Central. O Banco Central tem esse poder e tem essa atribuição legal para a criação de moeda. O Banco Central emite moeda papel, e ele vai fazer agora, entre aspas, ele vai emitir o Drex também. E para isso precisa de uma plataforma. Então, na verdade, é o nosso dinheiro digitalmente circulando por aí. Perfeito. O Raimundo Nonato, do Centro de Santos, ele mandou a seguinte mensagem: Eduardo, bom dia, parabéns pelo programa, acompanho aí o teu trabalho, a rádio também. Olha, esse negócio, você brincou aí, nota de 100, se depende disso, o MST vai tomar conta da minha carteira, área vazia. Ô, Raimundo, tá feia a coisa aí. Um abraço para você, obrigado. Para finalizar com o Rivaldo Santos, responsável aí pela Ouvidoria Municipal de Santos, Ouvidoria, Transparência e Controle, você queria dar um recado final? Eu quero te agradecer muito pela vinda aqui no programa, né, o Ponto a Ponto, que vai completar 3 anos de outubro, e a Rádio Star News está indo para o seu 7º mês, mas graças a Deus, com a participação dos muitos ouvintes da Baixada e de todo o Brasil. Hoje eu deixei aqui o pessoal de fora, né, peço desculpas, só trouxemos 2 nomes fortes da nossa cidade aqui da região, para falarmos muito da nossa
região da Baixada Santista. Rivaldo, por gentileza. É um recado rápido, Eduardo. É o seguinte, é só para reforçar a necessidade do munícipe sempre registrar a sua ocorrência. Eu falo entre os amigos e os servidores da prefeitura que quando você só reclama, é um desabafo. Quando você registra, é uma ocorrência. Então, não adianta a gente, às vezes, desacreditar do poder público. É preciso registrar e cobrar a efetividade. Então, independentemente de acreditar ou não no governo, faça a ocorrência até para cobrar aquilo que não foi executado. Então, para finalizar, os nossos canais de registro de ocorrência. Exato. Pode ser 162, que tem um horário mais restrito, que você pode fazer das 7 e vai até às 18h30. 18h30, a gente reduziu um pouquinho o tempo, que tem ocorrência que acaba muito tarde e acaba atrapalhando um pouquinho. Pode ser presencialmente, não só no Paço Municipal, mas também nas prefeituras regionais e algumas entidades de bairro, ou pode ser pelo SOM, que é o nosso sistema de aplicativo, www.santos.sp.gov.br/ouvidoria. Tenho certeza que a ocorrência que será registrada será muito bem tratada e, se Deus quiser, o munícipe ficará feliz com a resposta. Muita gente também comentou como funciona a ouvidoria digital. Na verdade, é isso. É o sistema todo, né? É o sistema todo. A ouvidoria digital é um sistema que envolve outros canais. Temos o WhatsApp, eu não costumo divulgar o número do WhatsApp, porque o WhatsApp é um sistema que gera retrabalho, você pega a ocorrência, às vezes os dados chegam incompletos, tem que entrar em contato. Então, a gente sempre divulga o nosso portal. E o digital, Eduardo, é tudo aquilo que você tem de comunicação. Pode chegar por e-mail, pode chegar por WhatsApp, pode chegar até mesmo em reuniões que você tem a possibilidade de pegar aquela ocorrência e registrar no sistema. Muitas vezes, a gente está aqui conversando aqui informalmente, surge uma demanda, a gente já pega aqui o telefone celular e registra, tira uma foto e faz a ocorrência. Então é importante, sempre faça a sua ocorrência, até para cobrar depois se foi feito ou não o serviço. Eu preciso encerrar, mas olha, várias pessoas aqui, Verônica, Amadeu, o Cássio, o Cláudio aqui comentando vários bairros de Santos. Ô, Rivaldo, em relação ao concurso público que aconteceu, tivemos um probleminha em relação à redação, né? Ficou alguma coisa para resolver-se ou aquela redação foi cancelada? Foi cancelada, a decisão foi correta do secretário Adriano Leocádio e entendeu que, na dúvida, anula a redação para que a condição seja de igualdade. Eu sei, muitas pessoas ficaram chateadas, estudaram, eu entendo, eu sei que essa situação envolve a vida da pessoa, mas se tem dúvida, cancela. O Enem é assim, vários concursos são assim, quando tem uma questão que gera dúvidas, o próprio regulamento fala que tem que anular a questão. E foi o que aconteceu, mas o concurso continua e, se Deus quiser, teremos novos servidores aprovados, nomeados e trabalhando no poder público. É isso aí. Lembrando, então, o nome da ouvidoria é 162. Eu quero agradecer demais o Rivaldo Santos. Conheço na época como secretário de comunicação, mas e resultado? Há um bom tempo. E resultado. Agora é Ouvidoria, Transparência e Controle. Obrigado pela deferência. Eu que agradeço. A Rádio Star News Santos. É sempre bom, muitas participações. Obrigado pelo carinho. Um bom trabalho, Rivaldo, na ouvidoria, que é tão importante que o munícipe procure, né, esse departamento tão importante para todos nós, quando a gente tem alguma demanda, ou pelo menos pretende que tenha essa resolução resolvida. Sempre procure a ouvidoria. Temos outros canais também importantes. Tem a Câmara Municipal, que faz um importante papel. Sim. Tem as entidades de bairro. Mas acredito a ouvidoria, pelo controle que ela existe, sim, monitoramento, mediação, a cobrança, decreto de prazo de resposta, a efetividade é maior. Então, a gente sabe que a ouvidoria vai fazer 30 anos, e no ano que vem, 24, começou em 94, e nesses 30 anos, a ouvidoria cada vez mais tem recebido um aval positivo da população. Espero que o ano que vem, nos 30 anos, a ouvidoria esteja cada vez melhor. O Roberto Fernandes, que é de Santos também, ali do José Menino, ele perguntou em relação, quando você vai a uma repartição pública e há uma demora nesse atendimento, pode ser registrado junto à ouvidoria alguma reclamação, Rivaldo? Repete a pergunta, desculpa. Ele está dizendo o seguinte, o Roberto Fernandes está dizendo, quando vai alguma autarquia, alguma repartição da prefeitura e tem, por exemplo, um atendimento muito demorado, ele deve ter entrado com alguma questão. Sim. Pode entrar em contato, deve entrar. Inclusive, ele pode entrar em contato com a ouvidoria, fazer a ocorrência, como também ele pode entrar no portal da transparência, tem a carta de serviços
e ele pode avaliar o serviço que foi realizado. Então, a carta de serviços tem lá os horários do serviço e ele pode atribuir uma nota. E essa nota é importante até para a gente poder corrigir os problemas. Então, deve sim, toda vez que tiver uma reclamação de mau atendimento, de demora, de serviço que não foi executado, faça a sua ocorrência. E o papel da ouvidoria é fazer com que essa ocorrência seja respondida e, se possível, resolvida. Pronto, o Rivaldo falou, tá aqui, ó, carta de serviço, para não perder, para entender o que é, que pode entrar aqui, ó. Tá vendo? A carta de serviços, todas as unidades estão aqui. Aí você vai ter os horários de funcionamento, os serviços que são disponíveis, como acessar o serviço e tem também um link que você faz a avaliação do serviço. Você faz, então, a ocorrência, registrando o problema, mas também entra na carta de serviços e dê a sua avaliação daquele serviço, uma nota pelo serviço executado. O nosso ouvinte pediu, olha, o Rivaldo já respondeu e colocamos lá. Maurício Franco, obrigado pela participação. É sempre importante contar aqui com a sua opinião, seus comentários. E hoje aqui ao lado dessa ilustre personalidade aqui, que era difícil tirar do gabinete dele lá, mas ele veio, né, Maurício? Agora só ano que vem. Só ano que vem. Eu que agradeço o convite mais uma vez, Eduardo, Virgínia e tal. Um prazer rever o Rivaldo aqui. A gente trabalhou junto há alguns anos lá. E dar os parabéns também, porque eu acho que esse trabalho da ouvidoria não é porque eu participei da administração. Rivaldo, né? Cobrava. Ele saía com o cheque sempre poupudo da sala e reclamando, entendeu? Era isso. Maurício é mão de ferro. Me refiro à área dele, a ouvidoria isso aí, né? Quer dizer... É bom explicar bem essa afirmação. Mas né? é assim, ele sempre sai com recursos bem poupudos e não parcos para o seu departamento, para a sua secretaria. Exatamente. O nível de argumentação é muito bom, por isso que a gente... Então tá bom. Gente, obrigado pelo carinho com o Ponto a Ponto. Rádio Star News, 24 horas no ar. Não para, com música e informação para você. Tchau. Dado. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.